Boa tarde, amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje, mais um encontro marcado para falar também, como todos os meus assuntos, um assunto também polêmico. Vamos falar hoje sobre a sexualidade do ser. A sexualidade está ligada à expressão biológica e à sua condição sexual como ele vive, seja ela qual for. Gênero, masculino, feminino e o ser espiritual. Mas hoje nós vamos falar do transgênero. O que é o transgênero? É um adjetivo de dois gêneros, ou dois números, e substantivo de dois gêneros. Identificação, homem ou mulher. Quando nós falamos em transgênero, não tem como deixar de falar sobre o yin e o yang, que estão ligados ao ser, nas nossas polaridades cerebrais, pessoas que são mais yin, pessoas que são mais yang, né? O yin fica do lado esquerdo, que é aquele símbolo, né, que a gente vê, um encaixadinho no outro. Uns dizem que é a luz e a escuridão, o dia e a noite, o material e o espiritual. Então vamos ver isso? O yin fica do lado esquerdo da esfera, na cor preta, e representa escuridão, passivo, molhado, frio, noite, matéria, água. É a parte feminina, é a identificação feminina, comportamento feminino. Já o yang é o lado direito da esfera, na cor branca, apresenta luz, ativo, seco, quente, dia, energia, fogo. É identificação masculina, comportamento masculino. Mas nós temos que ver que tem pessoas que nascem com essa predominância masculina ou feminina, maior ou menor. Então, o que a gente vê? A gente vê mulheres com yang, que é a tendência masculina, com uma predominância muito maior do que o yin, que é o feminino. E a gente vê homens com o yin muito mais predominante do que o yang. Então a gente vai começar a entender como tudo funciona, porque para tudo tem explicação. Nós é que não buscamos o conhecimento, não pesquisamos, não interessamos em aprender. Transgênero, adjetivo de dois gêneros e dois números, substantivo de dois gêneros, aquele cuja identidade pessoal é de gênero, que o gênero não corresponde, né, o que foi atribuído com consonância no sexo ao nascer, tá? Menino, que não é um menino, uma menina, que não é uma menina. Vamos além. Segundo a Bíblia, a diferença sexual pertence à semelhança do homem com Deus, ou seja, capaz de amar e ser amado. Tão simples assim, né? E a gente complica tudo. Enquanto parte da criação, a sexualidade, por um lado, é distinta à divindade e, por outro, caracteriza-se como querida por Deus. Olha que lindo! Ele ou ela nasceu num corpo errado? É o que as pessoas dizem. Lembremos da questão 200 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos informam que o espírito é assexuado através das reencarnações, pode vir
tanto na polaridade masculina como na polaridade feminina, conforme a sua necessidade de aprendizado, pois cada sexo fornece um tipo de aprendizado, ou cada sexo proporciona provações e deveres especiais e assim ganham experiência. Ah, mas tem caso de expiação. O que é expiação? Nós já falamos aqui que expiação é o mesmo que reparação, né? Então, uma pessoa, vamos supor um homem ou uma mulher, que passa uma vida, uma existência abusando das relações afetivas, né? Destruindo corações, se preocupando só com a vida da matéria sexual, só no seu prazer, sem se preocupar com o sentimento do próximo. Como é que fica, né? Então a gente sabe que para reencarnar existe um projeto reencarnatório e às vezes um espírito que veio 20, 30 reencarnações como homem, ele tem que experienciar a forma feminina, o gênero, para sentir também a sensibilidade, a fragilidade da mulher. Então, nós somos seres moldados a partir das nossas experiências terrenas. Então, uma hora homem, uma hora mulher. Aquele que só como homem ou mulher reencarnasse, só saberia, né, ou sabe, o que os homens e as mulheres, só aquele sentimento eles experimentariam. Quem mais sofre com tudo isso? A pessoa, a identificação, porque quando nós reencarnamos, já cedo, o pai ou a mãe começa, eu quero um menino, eu quero uma menina. Aí vem uma menina ou vem um menino, uns se agradam, outros se decepcionam, porque nós somos ignorantes, vamos dizer assim. A oportunidade é dada para qualquer um. E a nossa obrigação é fazer o melhor trabalho aqui, como pais, né? Então, o que acontece? Nós impomos à pessoa aquilo que a gente quer que ela seja, não o que ela traz na sua essência. Fica fácil entender, né? Então, quem mais sofre com tudo isso desenvolve um conflito interior. Eu tenho dó, sabe? Porque, veja, você sendo chamado por uma menina, só ganha coisas de menina, e você não se sente uma menina, aquele corpo parece que não pertence a você, você não se ajusta a ele. Como lidar com esses sentimentos, né? Comportamento, medo da opinião, medo da discriminação. Para isso, a pessoa tem que entender que ela não deve negar a sua essência e nem se esconder de si mesmo. Que o maior sofrimento e aceitação começa no próprio ser, na própria pessoa. Ela se vê de uma forma, só que ela se sente de outra. Então, ela tem que se adequar a essa situação. Mas os pais são inexperientes, não entendem, porque nós temos várias crianças transgêneras. E logo cedo a gente consegue identificar, mas nós não aceitamos, porque aqui na matéria nós vivemos o mundo material e nós temos medo do julgamento das pessoas e nós impomos condições ao outro, sem respeito nenhum. Mas eu vou falar sobre a força da atração. A força da atração, ela é responsável pela união de dois elementos afins. Atua como uma força de recepção, agregação e manutenção dos fenômenos criativos. E a força da expansão é a força que através da qual todos os seres são impulsionados a se transformarem e a se modificarem nos caminhos da evolução. Olha que lindo! A espiritualidade coloca
a força universal da atração como uma manifestação do amor de Deus através da criação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. Os espíritos podem participar de relações sexuais? Vocês sabiam disso? Então nós temos aqui para vocês incubos e sucubos. O que é isso? Espíritos ligados ao sexo. Aqui na Terra nós nos viciamos e temos que tomar muito cuidado. Quando passamos para o espiritual, somos espíritos apegados aos sexos, viciados de alguma forma. Deu para entender? Olha o cuidado aí. Então, esses incubos e sucubos são obsessores que adoram o sexo e buscam durante a noite e no sono as pessoas que estão dormindo para roubarem a sua energia vital. Mas a gente tem que ver que nós somos energias e as energias que nós carregamos nos atraem ou nós atraímos essa energia. Então, eles são atraídos pela nossa fantasia. Então, aquela pessoa que fica fantasiando uma situação, um romance, quando ela vai dormir, com certeza ela será uma vítima de um espírito, ou incubos ou sucubos. Vamos explicar o que é isso, né? Então, cuidado com as suas fantasias, vigie seus pensamentos, o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Tudo isso pode influenciar, como eu acabei de falar para vocês. Então, isso a gente chama de paralisia do sono, porque esses espíritos, eles se apossam da sua presa, né? E essa presa, ela fica paralisada na cama. Ela não consegue gritar, não consegue se mexer, sair do lugar. Ela fica paralisada. Isso chama paralisia do sono. Por quê? Esses espíritos vêm e vampirizam a sua energia vital através do sexo, né? Então, o incubus é o espírito que vem na roupagem masculina. E o sucubus é aquele espírito que toma a forma feminina. Ficou fácil. Mas o que é importante, gente? É importante desenvolver o respeito e as diferenças, sejam elas quais forem. Diluindo os nossos preconceitos. Precisamos educar as pessoas para as diferenças, não para a igualdade. Quando sabemos lidar com as diferenças, nos aproximamos cada vez mais da felicidade eterna. Somos espíritos imortais em constante evolução. Nós não podemos esquecer isso. E o mais importante não é a condição sexual em si, mas a conduta ética e o comportamento do espírito. Nós esquecemos que nós não somos matéria, nós somos espírito. Mas os espíritos que são presos à matéria, eles se apegam aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas energias, para se aproximarem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Em vez de você ficar fantasiando na cama, faça uma oração, peça proteção. Nós temos os filhos necessários para a nossa evolução e devemos amá-los e ampará-los, pois só o amor pode proporcionar uma plenitude quando tem uma educação correta, sabe? Nem o estímulo, nem a repressão não valem. É preciso respeitar o outro, mas orientar, não influenciar. Dialogar, orientar, com apoio moral, psicológico para lidar com esses momentos. Desafiador e estabelecer um canal aberto de comunicação entre os familiares com equilíbrio e amor, gente. Sexo é responsabilidade individual, é de cada um, né, gente? Então, vida sexual deve ser equilibrada, seja ela qual for. Não importa o parceiro, a sua escolha,
Está no seu espírito, está na sua essência, não está na sua matéria. Quando é que as pessoas vão entender isso, né? Educação, controle, respeito ao próximo. Amar as criaturas não pelos que elas aparentam ser, e sim pelo espírito, porque a gente só enxerga a matéria. Somos críticos demais, somos preconceituosos demais. Quando é que a gente vai aprender a evoluir, fazer essa reforma íntima para ser um ser humano mais bondoso e generoso, como Deus pediu, com amor ao próximo, como a ti mesmo. Só trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Olha isso, que lindo. Mas infelizmente nós só enxergamos, né? Nós não enxergamos a verdadeira essência. Muitas vezes por trás daquele espírito que veio com uma missão, existe uma luz imensa e uma sabedoria que foi colocada no seu caminho e você não está sabendo aproveitar. Olha lá, Chico Xavier, na sua sabedoria, dizia: no campo do sexo somos todos doentes. O que acha que não tem desejos? Então, esses estão mais doentes que os outros. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. Allan Kardec, capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Olha aí para vocês. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazê-lo todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Dizer o quê mais depois disso? Como nós temos dificuldade em lidar e aceitar as diferenças. Nós só aceitamos os que são iguais. Discriminamos, julgamos, somos preconceituosos. Só que a transição planetária está aí fazendo a separação do joio e do trigo. Quem você quer ser? Joio ou trigo? Jesus dizia: os mansos herdarão a terra. Então são as pessoas boas de coração, boas de sentimento, nobreza de espírito, livre de preconceito, vão poder permanecer num planeta feliz. Pois se nós somos tão julgadores com os outros e queremos só o melhor para cada um de nós, somos egoístas. Não aprendemos nada nessa terra. Então trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Nas relações afetivas, homem e mulher, aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer com o meu próximo. Aprenda com a lição do amor. Aprenda com a sua reencarnação. Na outra encontro que nós tivemos, no outro encontro, nós falamos que as pessoas não cruzam o nosso caminho por acaso. E nem nós entramos na vida das pessoas por acaso. Existe afinidade espiritual e um espírito que vem muitas vezes com a roupagem de mulher. Ele trará a feminilidade no seu espírito, embora a sua matéria seja de sexo diferente, ele não se sentirá. Nunca
aquilo que ele não é, a verdadeira essência espiritual. Então ele vai ter que aprender como funciona, Mirtes. O espírito vem, feminino, 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 várias existências. Aí é a necessidade que ele venha para a experiência e aprendizado como um homem, no caso. Ele será uma mulher no corpo de um homem e precisará de várias reencarnações para ele aprender e gravar no seu espírito a condição feminina. Então, uma existência, 2, 3, às vezes, não basta. Então, quem somos nós para julgar as criaturas e os seres tão amados por Deus? As pessoas consideram um defeito as pessoas terem opção sexual. Quanta ignorância, meu Deus! Quando é que nós vamos amadurecer e enxergar o que a realidade nos aponta cada vez mais e nós fechamos os olhos, somos cegos e não enxergamos o que é nos colocado? Não seja preconceituoso, porque aquele que é preconceituoso vai ter que lidar com o preconceito amanhã ou depois. Sabemos que ora nascemos como homem, como mulher, como rico, como pobre, para experienciar e sentir as dificuldades, as necessidades e somar conhecimento na nossa bagagem espiritual para aprendermos a ser melhores. Então, essa reforma íntima já passou da hora. Você concorda comigo? Deixa o seu joinha se você gostou do assunto. Compartilhe esse vídeo. E eu estarei aqui na próxima semana com mais um minuto para que a gente estude e aprenda um pouquinho sobre a espiritualidade e o que ela nos traz. Então nós sabemos e aprendemos hoje como lidar com certas energias. Olha a força do pensamento. A gente pensa que não, mas até o que nós vemos e ouvimos influencia a nossa energia. Então, se eu quero viver na paz, na harmonia, eu tenho que selecionar aquilo que é bom para mim ou não. Quanto ao amor, o amor é dádiva de Deus. Ela é maravilhosa. Seja você quem for, você tem direito à felicidade. Seja feliz. É isso que importa. O que Deus quer de você é o seu coração, seu sentimento de nobreza, um espírito bom. É isso que Deus cobra de você. Se você não entendeu isso, vai ter que reencarnar quantas vezes mais para aprender. Eu fiquei muito emocionada com essa lição de hoje, mas deixo aqui com vocês a bênção de Deus, a luz e o amor do Pai, que seja derramado sobre os lares de todos vocês. Uma boa tarde. Fiquem com Deus.